Hoje eu quero fazer uma análise de como o mercado tem se comportado, o mercado digital. Eu quero mostrar uma necessidade que, na minha opinião, hoje ela já é primária, assim, é coisa obrigatória de se ter na sua empresa. E eu também quero abrir o seu olho para compreender como a coisa se dá e qual deve ser o movimento da sua empresa pensando nas suas diversas fases. E nós vamos calcular essas fases a partir da tua capacidade de influência e do teu alcance como marca pessoal aqui na internet. A mesma coisa é válida para marcas que não são marcas pessoais, mas que são empresas, sei lá, Coca-Cola, por exemplo. E eu sei que a mesma coisa é válida por já ter experiência com algumas empresas que são marcas sem rosto e que têm um alto faturamento mensal. Empresas que estão nas suas casas dos milhões e por aí vai. Então vamos lá, vamos começar pelo começo. E hoje, em 2025, no momento que eu estou gravando esse vídeo, já é obrigatório que você tenha algum tipo de time comercial. Não existe mais a possibilidade de você ter um negócio funcionando e faturando sem algum tipo de contato comercial. Contato comercial significa pelo menos duas coisas. Significa, em primeiro lugar, que existe uma resposta passiva a uma procura e essa resposta. Bom, eu vou determinar que comercial é conversa um a um. Seja ela no WhatsApp, no telefone ligando, seja no Zoom, videochamada. Então, a primeira parte é passiva. A pessoa chega e você tem alguém capaz de atender a demanda. Oi, estou aqui interessado na agência de YouTube, na OPB Studio. Eu preciso ter alguém capaz de atender essa demanda que chega. Por isso que eu chamo de um comercial passivo. E precisa ter o segundo lugar, evidentemente, o comercial ativo. Aquele que vai atrás de dois tipos de pessoas. Primeiro, das pessoas que chegaram passivamente. Então, uma vez que uma pessoa chegou e conversou no comercial, é bem provável que essa pessoa não faça uma compra e que precise existir um segundo, um terceiro, um quarto, um quinto contatos com essa pessoa. Então, o comercial precisa ter uma procura ativa de follow-up. Ele precisa, vamos dizer assim, perseguir o contato até que ele tenha esgotado suas possibilidades. É claro, sempre vai existir um equilíbrio entre ser chato e tudo mais, mas não dá para a gente chegar nesse ponto aqui nesse vídeo, não é o nosso interesse aqui. E existe o contato com o segundo tipo de pessoa, que é aquela que nunca falou com você. Então, o comercial ativo gera novas conversas para que pessoas que antes não tinham percebido que podem ter interesse no produto venham a ter. O jeito mais insuportável que existe hoje disso é o telemarketing, né? As pessoas ficam te ligando lá da TIM para te fazer oferta do novo plano de 700 MB de internet e celular com não sei o quê. Isso é o jeito chato. No digital, não precisa ser chato assim. Tô contendo minha vontade de espirrar, que acontece em 100% das minhas gravações. Negócio impressionante. Eu não dei um espirro hoje, mas eu começo a gravar o vídeo, eu tenho a vontade absurda de espirrar. Eu não sei te explicar isso, eu tenho alergia a gravar vídeos. Grave isso, então. O comercial, ele precisa existir tanto para receber o contato, quanto para entrar em contato com as pessoas, seja com quem chegou passivamente, seja com quem ainda não teve nenhum contato. Isso significa que, obrigatoriamente, você vai ter que ter algum tipo de ferramenta de uso de WhatsApp. Inclusive, nem patrocinam o meu vídeo nem nada, mas eu posso deixar uma indicação aqui, que é a notificações inteligentes. É uma ferramenta que a gente já usou muitas e muitas vezes em vários negócios aqui. Então, assim, ó, eu não ganho nada, eles não me pagam nada para falar disso, mas tá aqui, é uma ferramenta que você pode usar imediatamente. Eu vou deixar um link aqui na descrição. Então veja, você hoje no digital é obrigado a ter um time comercial. Por quê? Porque duas coisas acontecem e elas acontecem ao mesmo tempo. A primeira é uma profissionalização dos vendedores.
Quanto mais gente na internet, mais gente vendendo. Quanto mais gente vendendo, mais gente boa vendendo. E quanto mais gente boa vendendo, evidentemente, maior concorrência e, portanto, uma maior dificuldade de competir para os amadores. Você é obrigado a se profissionalizar. E como tem mais concorrência, tem mais gente tentando conversar com as pessoas, torna-se mais necessário você conseguir falar um a um com cada pessoa e ter uma conversa, vamos dizer assim, personalizada. Porque veja, qual é o princípio fundamental de ter o meio digital como meio de aquisição de clientes? A tua comunicação é massiva. Você fala com uma massa de um público que você não conhece e a única forma de você enxergar esse público é a partir do desenho de uma persona, que, diga-se de passagem, não precisa fazer quando é marca pessoal, você consegue extrair isso da tua própria vida real, mas isso é um tema de um outro vídeo. Mas você está falando sempre genericamente. Eu estou aqui falando com você, mas você pode ser uma mulher, um homem, tá grávida, ser solteiro, seja lá o que for. Pode ser rico, pode ser pobre. Eu tenho uma ideia, mais ou menos, de como você se comporta. Mas eu não sei bem quem você é. Então a comunicação continua tendo algum teor de generalização. Isso significa que ela não tem a mesma efetividade de uma comunicação um a um com teor de personalização. Então, como o princípio fundamental do digital é essa comunicação massiva e generalizada, com a profissionalização do mercado, você é obrigado a ter pontos de contato um a um se você quer fazer as suas vendas acontecerem. Segundo ponto que acontece ao mesmo tempo com a profissionalização do mercado, também existe um aumento dos níveis de consciência do consumidor. Eu diria que o consumidor se torna mais sofisticado como consumidor. Se há 5 anos atrás as pessoas viam um lançamento sem saber que ia ter uma venda, hoje elas já sabem. Se há 5 anos atrás eu podia vender um curso gravado no meu celular com microfone ruim, cheio de chiado, hoje eu meio que não posso. Então, a demanda do consumidor, ela vai ganhando exigências. E essas duas coisas ao mesmo tempo obrigam você a se profissionalizar e obrigam você a compreender cada vez melhor quem é o teu consumidor. Por isso a necessidade da conversa um a um. Tudo isso culmina em ofertas mais bem feitas para as pessoas. E para eu fazer uma oferta melhor para você, eu preciso conversar com você. Porque se eu conversar com você, eu vou entender qual é o teu problema particular, qual a oportunidade particular que eu posso te oferecer e qual a melhor adaptação da minha oferta à sua realidade. A gente pode começar desde o básico, que é a forma de pagamento adaptável a você. Eu quero fazer 30% no Pix, 70% no cartão. Então não consegue botar isso no checkout. Só numa conversa comercial que dá para aparecer. Até assim, olha, veja, para você especificamente, a nossa empresa pode oferecer isso, isso e isso aqui. Então eu posso ter uma empresa com soluções modulares, vamos dizer assim. Eu vou acoplando módulos para te dar a melhor solução possível. Veja como isso aumenta em sofisticação até o produto, se você quiser. Não é necessário, mas aumenta em sofisticação até o produto ou o serviço. O que me leva para a segunda parte desse vídeo, que é a conversa do desenvolvimento do seu negócio a partir do desenvolvimento da sua marca pessoal. Nós vamos dizer que a sua marca pessoal precisa de 2 características ou de 2 desenvolvimentos ao longo do tempo. O primeiro é o que todo mundo sabe, que todo mundo busca, é o que está na consciência de todos: alcance. Você quer ter cada vez mais alcance. A tua marca precisa alcançar cada vez mais pessoas. É por isso que todo mundo quer viralizar, ganhar seguidores, ganhar inscritos e tudo mais. Isso é bom, fato, tem que crescer. Crescer faz bem para o teu negócio. Aumentar o alcance da tua voz, aumenta a tua influência, aumenta um monte de coisa. Então, de fato, precisa existir um desenvolvimento quantitativo. Mas existe uma segunda coisa que ela tem que acontecer ao mesmo tempo, que é o desenvolvimento da tua reputação. Você tem que crescer qualitativamente, a tua autoridade precisa aumentar. Agora, aqui que está o porém. A tua autoridade ela não aumenta só com base no seu discurso.
discurso aumenta a percepção de autoridade. Isso é um fato. Quanto melhor eu falo na câmera, quanto melhor eu concateno as palavras, quanto mais eu fico hábil em falar, quanto melhor é a minha retórica, mais eu tenho a capacidade de passar a percepção de autoridade. Agora, a percepção por si só, na minha opinião, não sustenta um negócio no longo prazo. Ela pode gerar vendas de curto prazo, ela pode gerar novos clientes, pode te dar alcance, mas para o negócio se sustentar, você vai ser obrigado a entregar resultado real. Entregar resultado real já não é tão fácil quanto criar percepção de autoridade. A partir do momento que você começa a entregar resultado real, você começa a construir autoridade de verdade. Só que a questão aqui é a seguinte: a construção de autoridade e reputação, ela depende de um desenvolvimento da tua vida. As coisas que você faz na vida e que aparecem para as pessoas precisam ser coisas cada vez mais relevantes a nível social. Quando eu falo nível social, eu estou falando em nível de sociedade, não em ajuda, caridade, nada desse tipo. Estou falando assim, ó, os projetos que eu executo hoje precisam ser projetos maiores e mais importantes que os de ontem e menores e menos importantes que os de amanhã. Precisa existir um desenvolvimento dos meus projetos e esse desenvolvimento precisa ser perceptível. Você precisa poder enxergar isso. Isso significa que eu tenho que falar. E olha só, cara, eu sou um cara com muita dificuldade de falar as coisas que eu estou tendo de resultado. Eu não gosto muito de expor nem a minha vida e eu não gosto de expor nem os meus clientes. Eu também não sei até que ponto os meus clientes se sentem à vontade de eu expor eles. Então, com alguns eu converso, com outros não. Então, eu estou te falando isso do ponto de vista de alguém que não se sente à vontade de ficar dando carteirada na internet e se gabando que fez isso e fez aquilo. Mas é uma necessidade do negócio. Você precisa de resultado real e você precisa mostrar esse resultado real para as pessoas que te ouvem. É por isso que, no geral, você vai ver que vendedor de marketing digital fica falando de faturamento. Porque esse é o jeito mais bobinho de você mostrar que você sabe entregar resultado. Esse é o jeito, assim, ó, é o mais bobinho disparado, tá? Não, assim, quando você entra numa empresa, a empresa sempre quer faturamento e lucro. Lucro é mais importante que faturamento em alguns casos, em outros casos faturamento é mais importante que lucro, a depender do estágio da empresa e dos objetivos que os sócios têm. A empresa sempre quer isso, mas quando você entra numa empresa para resolver problemas de uma empresa, você vai ver que você começa a lidar com um monte de coisas e o lucro e o faturamento fica um negócio escanteado porque você sabe que ele é só o lugar a ser, você só tem que atingir aquilo. Mas se você ficar falando daquilo, você não resolve nada. Então você tem que falar de um monte de outras coisas, porque falando desse monte de outras coisas, você resolve essas coisas e aí você consegue resolver o problema do faturamento. Sei lá, eu preciso melhorar o meu produto. Eu vendo esse teclado e esse teclado tem uma tecla ruim. Então a gente tem que descobrir um novo jeito de fazer a tecla nesse teclado. Ou, olha, nosso anúncio que está no outdoor da rodovia BR-101 é um anúncio que não está convertendo nada porque, pô, sei lá, aquela cor verde é muito feia. Então a gente precisa trabalhar nas cores do nosso anúncio. Você vai ver que no dia a dia de uma empresa você está sempre lidando com as coisas concretas que acontecem e o faturamento vai ficando para depois. Daí que vem, na minha opinião, o que está acontecendo hoje aqui no digital. As pessoas que só ficam falando de faturamento e usando discursos de percepção, elas estão tendo cada vez mais dificuldade de vender. Porque conforme aumenta o nível de sofisticação do cliente, ele vai entendendo melhor o que está acontecendo e ele precisa começar a ouvir as coisas concretas como são. E ele precisa começar a perceber uma autoridade que vai para além da percepção da coisa. Ele precisa ver aquilo que é real. E é por isso que começam esses discursos, como eu tento fazer aqui, onde, bom, beleza, é claro que tu quer ganhar mais dinheiro, mas a gente não vai ficar falando disso, a gente tem que falar do que importa, do que interessa. E aí você vai ver que mais players maduros vão aparecer no mercado, porque
Quanto mais maturidade tem um player, mais ele tende a olhar para os fatores relevantes e importantes e menos para essas coisas de percepção. Assim, uma coisa básica da vida. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Para você ter alcance, já vamos falar do alcance, vamos só terminar essa parte da autoridade. Para você ter autoridade, você precisa de metas na sua vida real, você precisa cumprir essas metas para poder apresentar resultados para quem te ouve. E aí, mostrando para quem te ouve o desenvolvimento dos seus negócios e da sua vida e das coisas sobre as quais você fala. Bom, tô falando muito de negócio, né? Mas imagina eu, como psicólogo, tendo que demonstrar o desenvolvimento das minhas ideias acerca da ansiedade, por exemplo. Conforme eu vou demonstrando o desenvolvimento dessas coisas, eu vou atingindo níveis cada vez maiores de clientes. O que isso quer dizer? Clientes com cada vez mais consciência e mais poder aquisitivo vão passando a me ouvir conforme eu vou desenvolvendo as coisas na minha vida. Por quê? Porque quanto mais consciente é uma pessoa e maior o seu poder aquisitivo, mais ela seleciona quem ela quer ouvir, porque ela já não precisa mais ouvir as coisas do começo, ela precisa ouvir coisas um pouco mais avançadas. E é por isso que, para você atingir um público melhor, você primeiro tem que passar pelas fases anteriores e conseguir ter o repertório que aquele público mais consciente quer ouvir. E isso é o que dá aumento de autoridade. Então, a autoridade no digital vai aumentar conforme a tua autoridade real aumenta. Ponto final. Quando a gente fala de alcance, no alcance nós encontramos uma única coisa importante. Na verdade, são duas coisas importantes, tá? A primeira é o mercado em que você está inserido. Existem mercados de maior alcance e mercados de menor alcance. Imagine que eu queira falar só de tatuagens. É claro que é um mercado muito menor do que o mercado de namoro. Eu consigo falar com mais gente, porque tem mais gente que está interessada em namorar do que gente está interessada em fazer tatuagem. Eu estou chutando, mas parece meio óbvio que seja assim, né? Ou o mercado da leitura e o mercado da série de televisão. É meio provável que exista muito mais pessoas a fim de saber sobre séries do que pessoas a fim de saber sobre livros. Então, é meio natural que o mercado em que você está inserido interfira no alcance que você vai ter. Se você quer ter amplo alcance, você vai ter que ir em mercados com muito mais abertura. Se você não está tão preocupado com amplo alcance, e aqui a minha opinião é não esteja preocupado com amplo alcance, porque no geral, para você ter um alcance altíssimo, você vai ser obrigado a expandir a tua linguagem para coisas mais genéricas, abrangentes e superficiais, e você vai ter uma dificuldade maior de vender. Porque quanto menos especializado é o público, mais difícil é de achar o discurso que vai ao encontro das dores desse público para que ele queira comprar de você. Quanto mais específica é a área de atuação do teu discurso, eu quero falar coisas a respeito da medicina integrativa, eu já diminui demais o alcance do que eu vou falar, porque eu vou encontrar todo o público que, por exemplo, não acredita na medicina integrativa, eu vou encontrar todo o público que não está nem aí para medicina e por aí vai. Então, isso é o que as pessoas chamam de nichar, inclusive. Você vê que não precisamos pensar em termos abstratos. Nós podemos pensar em termos concretos e chegar aos resultados que esses discursos abstratos que não ajudam em nada prometem. Então, esse é o primeiro ponto do alcance. O segundo ponto do alcance é a tua habilidade de comunicação, que envolve, na minha opinião, duas coisas principais. A primeira, falar em termos muito simples. Quanto maior a simplicidade do seu discurso, maior o alcance. Eu não lembro onde eu li isso, mas alguém escreveu isso em algum livro que eu li, que até as pessoas mais especializadas e mais ricas querem ouvir as coisas simples. Eles não querem ficar sentando para ouvir coisa complicada. Eu concordo. Se você vê, sei lá, como certos filósofos falavam, como Jesus falava, enfim, você vai ver que são linguagens simples. Linguagem simples não significa que falta profundidade. Se você lê um diálogo de Platão, e tem certos diálogos que você lê e é uma historinha legal de ler.
Então é simples de ler, só que você não consegue abarcar a profundidade porque falta repertório. Mas não dá para dizer que aquilo é complexo no seu nível vocabular, entendeu? O vocabulário daquilo não é difícil. Então, a simplicidade não é igual à pobreza do discurso. Assim, ó, no geral, as pessoas que são os grandes comunicadores, eles não têm pouco repertório, não, é muito. E são capazes de simplificar as coisas. E o segundo ponto é, além da simplicidade do teu discurso, você tem que ser capaz de cativar com ele. E cativar com o seu discurso está intimamente relacionado à tua capacidade de criar as analogias corretas. Mais do que contar história, é criação de analogia, é conseguir usar os exemplos que funcionam e que fazem as pessoas enxergarem aquilo que você está dizendo. Quando nós falamos de analogia, também é fácil de pensar em analogia como concretizar uma coisa abstrata. Então, ao invés de ficar falando de, sei lá, nicho, esse tipo de coisa, eu venho e uso uma analogia da medicina, do médico integrativo. Isso te ajuda a enxergar o que é nichar. Isso é só um exemplo, mas o que nós queremos no geral é usar analogias de coisas visíveis e palpáveis, porque assim as pessoas conseguem nos entender ainda mais. Então a analogia contribui para a simplicidade, mas adiciona um refinamento no teu discurso. E esse refinamento aumenta o alcance dele, porque mais pessoas vão conseguir te ouvir e entender o que você está dizendo. Porque essa é a grande dificuldade do nosso modelo de negócios. Como a gente é 100% dependente da comunicação, já que o centro de aquisição de leads e clientes é o conteúdo, seja em vídeo, seja em texto ou em áudio, nós estamos sempre lidando com o problema de que quando eu falo uma coisa, você pode entender outra totalmente diferente ou não entender nada. Esse é o problema da linguagem natural. Então, eu tenho que conseguir simplificar ao máximo sem deixar a coisa boba demais, besta demais, para que você me entenda e a gente consiga travar um diálogo aqui. E esse diálogo leve a uma aproximação e, eventualmente, a uma compra. Com isso, eu penso que eu abarquei tudo que eu gostaria neste vídeo. Se você gostou disso e quer crescer no digital, quer construir o seu negócio, clica no link na descrição desse vídeo, conheça o projeto OPB, onde eu te ajudo a criar o teu One Person Business, o teu negócio de uma pessoa só, e construir um negócio aqui no digital sólido e duradouro, que vai durar muitos e muitos anos enquanto o digital durar. E o digital vai durar muito. Eu não vejo ele indo para trás, só para frente. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.